ministrar a palavra sempre traz algo daquilo que o Senhor está tratando com ele. Amém. Sempre vai ministrar daquilo que o Senhor fala ao coração, né? Para levar ao coração dos outros irmãos. E durante toda a semana, e já tem algum tempo, não foi só essa semana, mas já tem algum tempo que o Senhor tem tratado muito comigo para estar levando a você, igreja, que Jesus ainda não voltou. E porque Ele não voltou, o que é que nós precisamos fazer? Porque o mundo tem falado muita coisa, o povo fala muita coisa, os jornais falam muita coisa, né? Os noticiários falam muitas coisas. É tanto que a gente lá na nossa casa, a gente tomou uma posição de não estar ouvindo. Não está ouvindo o jornal. Por quê? Porque traz muitas informações. Só ouvir mesmo coisas que são necessárias. Se a gente quer saber alguma informação de algo que é preciso a gente ficar conhecedor, a gente vai, aciona e procura ver. Mas não sentar e ouvir determinadas coisas que você sabe que não vai produzir para você o crescimento na sua fé. Coisas que não vai gerar dentro de você força e confiança para você seguir. Então, tomamos essa posição, estamos andando nela e confiando, certo? De que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão mudar, de que vai ser estabelecido o plano e o propósito do Senhor para nossas vidas. E o Senhor tem tratado muito com isso. Jesus ainda não voltou. E porque Ele não voltou, eu e você precisamos fazer algo. Certo? Ele ainda não voltou. Porque o mundo está falando sobre muitas coisas, né? Ah, que Ele vai voltar, graças a Deus que Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, nós precisamos tomar posições como filhos de Deus nessa terra para continuar levando adiante o Evangelho que a nós foi confiado. Certo? Nós precisamos, todos nós, não é só os pastores, mas você também, como ovelha desse pastorinho. Precisamos disso, a gente precisa estar ligado sobre essas coisas, porque existem pessoas precisando do socorro do Senhor, existem pessoas precisando de uma oração sua, existem pessoas precisando de um toque do poder de Deus, que esse toque só vai chegar através da sua vida. Amém. Porque é você que está próximo dessa pessoa, é você que conhece a pessoa, é você que está lá. Então esse é o tempo dos santos entrarem em movimento. Amém. Né? Aonde você estiver, naquele raio de ação que você pode chegar lá e ajudar a outras pessoas. Então, queridos, eu fui estudando e vendo que Jesus, Ele veio já a essa terra. Ele já veio em forma de figura humana. E uma das coisas lindas que Ele fez é que Ele trouxe uma riqueza de conhecimento para mim e para você. Ele trouxe uma riqueza de conhecimento para nós, e Ele deixou tudo isso escrito para que a gente possa receber a iluminação daquilo que está escrito e andar nela. Todos nós. Então, por isso nós precisamos estar sempre meditando nessas verdades. Aquilo que o Senhor falou a Josué lá no Antigo Testamento, Ele foi tão claro, Ele disse: medita no livro da lei de dia e noite, para que você tenha, né, que fazer tudo quanto nele está escrito. Então você vai prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Amém. Então meditar neste livro é uma das coisas que eu e você precisamos. Todo tempo. Não é momentos. Não é, eu não tenho motivação, eu não tenho muita vontade. Deixa eu dizer a você, você tem uma pessoa maravilhosa, uma pessoa divina que habita dentro de você, que Ele está querendo te motivar a meditar nessas verdades e andar nela. Então, lá no Antigo Testamento, o homem recebeu da parte de Deus essa instrução para seguir. Hoje, na Nova Aliança, nós temos a riqueza dos ensinamentos de Jesus com seus apóstolos. Amém. Trazendo para mim e para você essa vontade da gente continuar recebendo iluminação para continuar seguindo. Você vai ver Jesus, Ele andando com seus discípulos, e Ele andou no tempo que Ele passou aqui nessa terra. E eu acho tão lindo que Ele não só falou, como Ele demonstrou. Amém. As coisas que Ele veio fazer nessa terra. Glória a Deus. Mas você pega a sua Bíblia, é onde nós vamos ter um ponto de partida para o estudo dessa manhã.
em Lucas. Eu amo Lucas, gosto dessa forma como Lucas, ele descreve as coisas que ele viu e ouviu da parte do Senhor. Então abra sua Bíblia em Lucas 24. Nós vamos ver algumas coisas aí. E nessa manhã a minha oração é que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Os olhos do seu entendimento sejam abertos. Gostei quando Paulo César estava falando sobre sabedoria e conhecimento. Ele está mesclando dentro daquilo que eu vou ministrar nessa manhã. O Espírito é o mesmo, né? O Espírito Santo de Deus que habita em mim é o mesmo que habita nele. E ele vai dando as indicações. Ele fala da forma dele, eu falo da minha maneira. Então Lucas 24, versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, em que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto o abençoava, ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Mas aí você fica olhando e diz assim: como assim? Que algumas vezes eu fico dizendo: Senhor, como assim? O Senhor estava com eles? O Senhor estava ensinando, o Senhor estava mostrando, e ainda no último tempo, quando o Senhor morreu e ressuscitou, veio a eles, o Senhor teve que abrir os olhos do entendimento, para que eles pudessem compreender com clareza todo o ensinamento dado. Porque durante todo aquele tempo, eles estavam ouvindo, eles estavam vendo, mas quando Jesus morreu, eles voltaram a fazer as tarefas do dia a dia. As tarefas que eles faziam anteriormente. Eles esqueceram de todo aquele ensinamento que Jesus tinha dado a eles. Que eles tinham que seguir em frente, que eles tinham que pregar, que o evangelho do reino teria que ser pregado. E o Senhor Jesus chega e teve que abrir os olhos do entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras. Para que a clareza chegasse até eles daquilo que eles iam fazer ali adiante. Queridos, nós estamos precisando disso nesse tempo de agora. Que os olhos do entendimento de cada um de nós sejam abertos, para a gente entender com clareza as Escrituras. Tudo quanto a palavra de Deus, tudo quanto foi escrito para mim e para você. Jesus falou sobre os últimos tempos. Ele falou das coisas que iam acontecer. E quando eu e você compreendem as Escrituras, a gente não fica temeroso com as coisas que nós estamos vendo. Pelo contrário, nós nos firmamos nas verdades que temos aprendido, que temos absorvido. Nós vamos nos firmar nessas verdades. Nós vamos ficar ligados nessa verdade. Por quê? Porque você sabe que tudo já está escrito. Jesus foi muito claro quando ele disse o que aconteceria nos últimos tempos. E nós estamos caminhando a esse último tempo. Mas acontece que ele ainda não voltou. E porque ele não voltou, eu e você precisamos ficar firmados na verdade daquilo que está escrito e continuar seguindo. Levando o que, socorro? Levando a luz da palavra. Levando iluminação àqueles que não têm ainda iluminação. O mundo está precisando disso. E eu posso comprovar a você sobre a necessidade que o mundo tem de ser tocado pelo poder de Deus. Porque o mundo muitas vezes acha que é Deus o culpado dessa pandemia, que Deus deveria fazer alguma coisa. Mas na verdade, queridos, Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Através de mim e de você, para que a gente possa levar as pessoas, levar a elas e trazer a elas iluminação sobre um Deus que cura, que liberta, que sara, que faz maravilhas.
Mostrar a elas que pandemias já aconteceram em outros tempos também. Levar a elas essas coisas, porque algumas pessoas às vezes ficam muito confusas. Como? Por quê? Mas tudo já está escrito. E nós como igreja não podemos vacilar. A gente não pode ficar, eu não sei, é tão difícil, umas coisas tão... Não, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é poderoso. E seguindo essa linha de que eu e você precisamos ser iluminados com a compreensão das Escrituras. A gente precisa de algumas coisas que nós temos que tirar da nossa vida. Não podemos ficar com estas coisas na nossa vida. Para a gente caminhar naquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo de agora. E uma delas está lá em Tiago 1:22. Vamos para lá, vamos seguindo. E eu vou sempre repetir para que você possa gravar. Jesus ainda não voltou. E porque ele não voltou, nós precisamos fazer algumas coisas. Amém? Tiago 1, depois de Hebreus, você já chega lá e vê Tiago 1:22. Vou ler aqui junto com vocês. Diz assim. Eu quero pegar o 21, que é esse que eu quero pegar. Eu peguei o 22, mas é o 21 que eu quero. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago estava dando uma instrução àquele povo, naquele tempo, naquela dispensação, a respeito de como eles deveriam andar. Queridos, deixa eu dizer a você que os apóstolos, eles andavam naquele tempo como se fosse o tempo que Jesus ia voltar. Eles estavam caminhando, levando ensinamentos, como nós estamos fazendo, como se Jesus fosse voltar naquele tempo. Porque as coisas que Jesus disse para eles estavam acontecendo naquele tempo também. Jesus tinha falado que alguns iam morrer por causa do evangelho. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo. Tiago tinha sido morto a fio de espada. Eles eram presos, muitas vezes, quando estavam proclamando as verdades da palavra. Então, eles viviam como Jesus estivesse para voltar naquele tempo. Então, eu digo muitas vezes, brincando, pobrezinho do povo, nesse mundo afora. É fichinha essa história, socorro. De ficar temeroso, com medo. Essas coisas estão acontecendo, vai morrer todo mundo no mundo. Não. Nós temos que confiar naquilo que está escrito. Nós temos que estar com os olhos fitos na verdade. Nós temos que estar ligados àquilo que está escrito para mim e para você. E Tiago estava ali, naquele livro dele ali, escrevendo e ensinando a um povo. E dizendo, olha, se despoje de toda e qualquer coisa que não abençoa a sua vida. Vá tirando de você. Eu acho interessante que eu não sei se você presta atenção, como eu presto atenção quando um cavalo, ele está fazendo aquelas coisas, despojando, né? Eu digo que é despojando, é esse o termo que eu uso. Você vê um cavalo que ele está raivoso. Ele faz um movimento, né, no corpo dele. E eu disse, ele está se despojando de tudo que não presta. Tiago ensina, mostra, dá orientação para mim e para você nessa manhã. Que a gente deve se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Não querer para a nossa vida. Não aceitar isso em nós. Não querer, amados. Alguns de vocês vão ficar olhando pessoas dizer, isso é conversa, né? A gente vai ficar lá agora tendo que amar as pessoas mais e mais, tendo que ajudar pessoas. Isso é bobagem. Tem tanta gente aí ricando, tem tanta gente... Mas você não vai entrar nessa linha.
Você não vai entrar nessa maldade de que nós não vamos ajudar outros. Nós vamos sim continuar ajudando a outras pessoas, sim. Você não vai ter em você impureza. Não vai permitir impureza na sua vida. Agora a gente pode fazer tudo como quiser. Afinal de contas, nada presta mesmo. Não, você não vai. Porque você conhece o Senhor, a palavra dele. Você é iluminado pela palavra. Os olhos do entendimento seu precisam ser abertos a cada dia. Você não pode permitir na sua vida impureza. Mente impura com coisas desse mundo. Porque o mundo está de mal a pior. Não tem nenhum problema que a gente ande dessa forma. Não. Não, queridos. O mundo está seguindo o curso dele. Mas eu e você, como filhos de Deus, estamos seguindo a santidade. A santidade. E essa palavra é muito clara para nós. Ela diz: sem a qual não veremos o Senhor. Você concorda? Você consegue entender isso? Sem a qual não veremos o Senhor. Então a gente precisa seguir uma linha. Jesus ainda não voltou. E porque ele não voltou, eu preciso tomar posturas na minha vida cristã para que o nome dele seja exaltado, glorificado, conhecido, para que pessoas sejam tocadas por esse poder, para que pessoas desejem ter o Deus a quem eu sirvo, para que pessoas queiram amar o Deus a quem eu amo. Agora, cabe a mim e a você. Somos nós que vamos fazer essas coisas. Não fica pensando que de repente vai surgir algo que vai mudar. Não, não é assim. Nós vamos seguindo e de repente o poder de Deus será manifesto de uma maneira gloriosa em todos os lugares, em todas as nações, em todos os povos, tribos, línguas, nações. Porque nós vamos tomando posições. Então, se despoja. Ele diz: se despoja de toda impureza e acúmulo de maldade. Mas acolha com mansidão a palavra que está sendo implantada em você. Vocês têm vindo no domingo pela manhã, eu tenho me alegrado, de glória a Deus. O pessoal tem sido muito receptivo, tem vindo no domingo pela manhã. Agora nós já mudamos o horário para 5 horas, para o restante do pessoal também vir e estar revezando. A gente quer que você venha ouvir, porque muitas vezes, querido, somente pelas lives não vai trazer a unção e o poder que você recebe aqui sentado. Não é que não aconteça do que eu estou ministrando agora chegar até a pessoa lá, não é isso. Mas a gente aqui juntos, como corpo, certo? Há um poder disponível para chegar até minha vida e a sua. E nós precisamos nos disciplinar nisso, querer isso. De estar juntos para a gente ouvir. Mesmo que a gente não esteja dando um abraço, né? Mesmo que você não esteja tão próximo. Mas a gente olha o irmão que não viu durante a semana. A gente pode compartilhar um pouquinho com o outro assim de longe, como é que estão as coisas. Então são essas coisas que eu e você precisamos estar atentos. Jesus ainda não voltou. E porque ele não voltou, eu preciso continuar acolhendo a palavra dele. Eu preciso andar na iluminação daquilo que está escrito. Eu não posso deixar de andar nessa iluminação. De que aquilo que ele escreveu é a verdade dele para nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Que a revelação da palavra dele, como o salmista diz, traz para mim, certo? Esclarecimento. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Não vamos ler ele todo. Vamos ler só um texto. 2 textos. Salmo 119. Versículo 130. Eu gosto disso aqui. E está dentro daquilo que nós estamos compartilhando nessa manhã. Amém?
Vamos lá. Diz assim, Salmo 119, versículo 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. No versículo 133 ele diz: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então ele diz: a revelação das tuas palavras, Senhor, ela esclarece. Então quando eu busco essa palavra, a revelação que traz nela, que tem nela, traz esclarecimento para a minha vida. Traz firmeza aos meus passos. Faz com que eu ande firme, não temendo mal nenhum e dia nenhum. Situação nenhuma. É isso que eu e você, como cristão, a gente deve andar. Na revelação dessa palavra. Iluminado por ela. Recebendo a cada dia. Então a gente precisa fazer o que, socorro? Meditar nela, ler a palavra. Eu fiz uma devocional durante todo esse mês. E eu não sei como você está lendo. Eu só sei de uma coisa, que eu estou fazendo, lendo a minha parte. E que cada dia que eu lanço, a cada dia, aquele devocional, eu oro pela sua vida. Eu oro para que os olhos de entendimento de você sejam iluminados. Eu oro para que você leia verdadeiramente. Eu oro para que você tenha compromisso na leitura. Eu oro para que você receba a porção daquilo que Deus quer para a sua vida. Eu oro para que você esteja firmado nessa verdade. Eu oro para que você fique ligado com aquilo que você recebeu. Eu oro para que você, a cada manhã que você levanta, você traga à memória aquilo que você tem dentro. Para andar firmado nessa verdade. O salmista diz que firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Quando eu estou firmado nessa verdade, nada, nem ninguém, nem uma ação do diabo, nem uma ação de demônio vai me tirar daquilo que Deus tem para a minha vida. Não, porque eu estou firmada na verdade. Porque é essa verdade que precisa sair da minha boca. Mesmo que algumas vezes situações tentam apertar. E vocês sabem da minha frase famosa. Um dia aperta, mas o outro folga. E nós vamos continuar seguindo. Então eu sei que tem dias que vão apertar mesmo. Mas acontece que a palavra está em mim. Dentro de mim, na minha boca, no meu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então eu preciso colocá-la em movimento. Eu preciso colocar essa palavra em movimento. Como eu posso colocar a palavra em movimento? Que não seja falando a palavra. Falando a palavra. Falando daquilo que está escrito. Falando dessas verdades que está escrita para mim e para você. E se a gente for pegar todas as promessas daquilo que está escrito a respeito da minha vida e da sua, queridos, vai ter muitos cultos, muitos cultos, muitos cultos. E ainda vão ter muitos cultos para a gente estar falando das verdades, dessas promessas que é dada para mim e para você. Então deixa eu dizer a você, Jesus ainda não voltou. E porque Ele ainda não voltou, eu e você precisamos fazer as coisas. Nós precisamos continuar firmados nessa verdade. Nós precisamos ser luz e sal da terra. Nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Nós precisamos. Jesus ensinou aos discípulos dele. E ele foi muito claro quando ele disse, vamos para lá, vamos para a Bíblia? Vamos lá. Mateus 5. Eu estava de Senhor, hoje vai ser Bíblia, palavra, para que a gente possa se firmar nisso. Você precisa sair hoje daqui dizendo, Senhor, muito obrigado pela iluminação que recebo nessa manhã. Haverá outra palavra à tarde. Muito obrigado por ela. Pelos acréscimos da palavra do Senhor em minha vida, no meu ser, porque eu quero andar nisso. Eu tenho falado e vou continuar falando. Só posso chegar a vocês até o seu ouvido. Mas eu oro para que eu possa chegar a você até seu ouvido. E você deixar cair a boa semente do seu coração. E frutificar. Frutificar.
com essa palavra que você tem recebido. São muitas palavras que você tem recebido neste lugar. Rasgando seda, como eu brinco, a minha pastora Grace ministrou quarta-feira, que eu disse, olha, ela está ficando bem, hein? O que você vai fazer após pandemia? Se eu e você não estivermos firmados nessa palavra, o que vamos fazer depois? Porque alguns dizem assim, não tô com vontade de ir para a igreja. Não tenho muito estímulo. Não tenho... Aí eu digo, como assim? Mas antes você não ia? Antes da pandemia? E agora? Mas sabe por que alguns, às vezes, falam a respeito dessas coisas? Eu posso dizer a você que estão vivendo muito bem. Calmos, tranquilos, dentro de casa, nada para fazer, bem assim. Algumas vezes as pessoas podem estar assim. Porque nós somos tendentes, infelizmente, a recorrer à fonte de vida e ao cajado que traz direção quando o sapato aperta. Infelizmente. Alguns, não são todos. Amém? Não estou fazendo referência, mas algumas pessoas fazem isso. Estão levando a vida, tranquilos, tenho o que comer, minha conta está paga, está tudo certo, está tudo tranquilo, a água está correndo direitinho para o mar. Não tem porquê, não tem porquê assim tanta essa preocupação de estar indo à igreja ou estar ouvindo alguma coisa, está tudo certo. Mas se aperta, aí o Senhor Jesus, Ele ensinou isso aos discípulos dele. Ele ensinou aos apóstolos dele, né? Ele quer ensinar a mim e a você hoje. Continua comigo. Continua recebendo iluminação. Continua ouvindo a palavra. Continua crescendo nela. Continua se envolvendo com ela. Continua buscando mais e mais. Porque quando passar a pandemia, você vai ainda continuar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Você vai continuar seguindo. Porque a gente deseja de todo o nosso coração é que tudo mude e fique bem melhor. Mas você sabe do amanhã? Nós não sabemos. Porque ele pertence a Deus. A gente tem aquele desejo forte no coração de que tudo fique muito bem. Mas eu posso dizer a você que se tudo não ficar muito bem, eu ainda continuo servindo, seguindo, crendo e falando sobre um Deus que muda situações. E é isso que eu quero impregnar na sua vida hoje. É isso que eu quero impregnar na sua vida hoje. Você que está aqui, você que está nos ouvindo lá. Da mesma forma. Da mesma maneira. Do mesmo jeito. Então veja, Jesus, ele não voltou. E eu e você precisamos ser sal e luz nessa terra. Olha o que ele diz. Mateus 5, já chegaram lá? Versículo 13 diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Deixa eu dizer a você que o povo de Israel, ele entendia muito bem essa metafórica, uma alegoria, como o Senhor estava falando ali para eles. Eles entendiam bem sobre o valor do sal, porque eles não tinham refrigerador. Então, o sal servia muito bem para carne, certo? Para as aves, peixes, né? Para salgar. Então, eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Vocês são o sal dessa terra. Quando Jesus estava falando para eles, eles estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Eu e você precisamos entender sobre isso na nossa vida que se chama hoje. Aliás, desculpe, no nosso dia a dia de hoje. Que nós somos o sal dessa terra. Não para salgar a carne, mas para dar sabor ao mundo. Para que o mundo possa sentir o sabor do que é ser um cristão. Para que as pessoas possam querer andar naquilo que você tem recebido da parte de Deus. Nós precisamos disso, nós precisamos ser luz para esse mundo.
iluminar situações que são tão escuras que, se não for a luz do Senhor através de você, não vai chegar claridade. Eu tenho orado nas quarta-feiras aqui, quando a gente vem, passamos o dia aqui na quarta-feira orando. E eu disse: Senhor, eu continuo orando para que o Senhor nos leve às vidas, ou que elas venham até nós. Eu continuo, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para mudar situações. E quarta-feira eu tinha um aconselhamento à tarde com uma irmã. E essa irmã trouxe outra pessoa com ela. E quando a moça chegou com ela, eu disse assim: você trouxe ela para ser aconselhada? Ela disse: não, eu vim conversar com você. Aí eu disse: ela não veio? A moça que estava junto com ela disse: não, ela veio me acompanhando. E eu fiquei olhando, eu disse: tá, tudo bem. Então eu vou falar contigo e ela vai ficar sentada aqui um tempo, esperando que eu fale com você. E estou pensando, né? Que eu fale com ela. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Espírito Santo de Deus, o que eu faço? E eu subi, vim ali na biblioteca ali, que a gente fez aquilo ali, uma biblioteca assim, que alguns nem olham. Você precisa olhar e levar alguns livros para ler em casa. E eu fiquei ali de frente e disse: o que eu dou a ela para ler nesse tempo? E eu perguntei à irmã: ela é casada? A irmã disse: não. Eu disse: tá. Mas eu vi um livrinho pequeno de Joyce Meyer falando sobre estresse. E eu disse: eu vou pegar esse livro. E eu disse: minha querida, quando eu fui me aproximando dela, ela já estava com aqueles companheiros do dia a dia de todas as pessoas em todos os lugares. Celular. Eu disse: minha querida, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto eu converso com ela, você vai lendo esse livrinho aqui, é um livrinho pequeno, vai lendo ele, enquanto eu converso com ela, e seja abençoada com essa leitura. E fui conversar com a irmã, e quando eu sentei com a minha irmã para conversar, ela disse assim: Socorro, ela está com um pai, com um problema de câncer que não quer ser tratado. Ela está com situações muito sérias na vida dela. E eu disse: meu Deus. Então a gente vai conversar aqui, vamos orar e crer que aquele livrinho vai fazer algo que eu não posso fazer agora. Mas ele pode ser um instrumento de Deus para agir na vida da pessoa. Às vezes coisas simples pode ser instrumento de Deus quando você usa sua vida como luz para iluminar outros. Consegue entender, amados? E ela ficou lá lendo, eu fui conversar com a irmã, a gente conversou, terminamos de conversar. E ela, quando cheguei lá, ela olhou para mim e disse assim: já li quase todo o livro. Eu disse: então, minha querida, leva o livro para casa. Leva o livro para a sua casa. Não há problema, depois você devolve à irmã. Não tem nenhum problema. E outra coisa que eu fiz, não sei se alguns de vocês aqui hoje pela manhã ainda não receberam o nosso quadrinho, né? A gente pode dizer assim, o nosso quadro que eu fiz sobre o tema desse ano que nós estamos vivendo. Quem lembra? Qual o nosso tema? Novo ano, nova década, nova vida. Mas para isso, acima disto, tem lá, esquecendo das coisas que ficaram para trás. E eu disse: leva o livrinho para você colocar lá na sua casa. Socorro, mas ela não conhece o Senhor. Como é que ela vai levar esse quadro para a casa dela? Ela levou o quadro. E eu sei que Deus tem o poder de iluminar os olhos do entendimento dela, para que ela possa perceber. Eu preciso esquecer das coisas passadas e prosseguir. Porque Deus está fazendo caminhos no deserto, rios no ermo. Então, querido, Jesus ainda não voltou. E eu e você precisamos tomar posições pela palavra do que somos nele. Nele, o que você é nele? Sal, luz para esse mundo. Somos ministros da reconciliação.
Se você abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, você vai ver 5:18, ele dizendo que eu e você somos ministros da reconciliação. Nós precisamos reconciliar esse mundo com Deus. Não fica somente girando em torno de uma situação como pandemia, o que o povo fala, o que o jornal fala, o que nós estamos ouvindo. Não fica ligado nisso, meu irmão e minha irmã. Porque isso não vai produzir em você uma vida crescente nele. Isso não vai produzir em nós firmeza nessas verdades. Daquilo que ele falou a mim e a você. Não vai. Então a gente precisa estar buscando a cada dia iluminação pela palavra. Senhor, olha aí na sua Bíblia. Nós estamos ainda em Mateus 5. No versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim brilhe a sua vida diante deste mundo, que precisam, certo, de ver. Olha o que ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Que assim brilhe a sua vida, no seu trabalho, na escola. Como, Socorro? Sim, a escola, muitas vezes os professores estão fazendo as lives, né? Por que não? Que brilhe. Brilhe a luz do Senhor. Que você seja sensível para discernir necessidades. Que você possa ouvir alguém que ligou para você e você até entender. Você está triste? Estou percebendo a sua voz. Às vezes as pessoas ligam e é isso que a gente precisa discernir. A iluminação da palavra traz para mim e para você isso, discernimento das coisas. Está triste? Posso orar por você? Você encontra com alguém? Ah, mas Socorro, a gente não vai poder se aproximar para fazer oração. E quem disse que é preciso a gente fazer isso? Só isso. Nós podemos orar de longe um pelos outros, distante um pelos outros. Mas a gente também pode fazer isso dentro da nossa própria casa. Com filhos, marido, mulher com marido. Algumas coisas, queridos, nós temos visto de reportagem. Como eu disse a vocês, eu vou me detendo naquilo que vai trazer para mim coisas que eu possa ajudar e orar. Eu fiquei horrorizada com a divulgação de que quando começou a pandemia, este ano, disse que teve o maior índice de agressão física entre casais. Não sei se você ouviu isso. Você ouviu isso? O maior índice de agressão física. Por quê? Por quê? Porque a falta de iluminação da palavra. Socorro, mas essas pessoas podem não ser crente. Isso pode acontecer, mas tem crente fazendo isso? Né? Infelizmente tem cristão não discernindo. Tem cristão não discernindo que esse é o tempo que foi reservado aquilo que João Batista disse. Que eu gosto desse texto e falei muito sobre ele quando começou a pandemia. Que o Senhor está convertendo o coração dos filhos aos pais. Pega a sua Bíblia em Lucas. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Não existe coisa melhor do que a gente pegar a palavra como ela é e da forma como está escrito. Aleluia. Lucas, deixe-me chegar. Lucas 1. Se eu não estiver enganada, o nascimento. Isso. Lucas 1. Diz assim. Quando João Batista estava para vir, foi anunciado sobre ele o que foi dito. Disse que, o versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel
ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e a habilitar para o Senhor um povo preparado. Preparado. Esse tempo é um tempo de preparo. É um tempo de preparo para nossas vidas. O tempo que você hoje fica muitas vezes em casa é um tempo de preparo. Para quem tem filhos, sabe sobre isso. Grace sabe muito bem sobre isso. Quem mais tem menino? Pastor Paulo César sabe também sobre isso. Tempo de preparo. Certo? E a Bíblia diz que nesse tempo, quando João Batista veio, ele disse o que aconteceria para aquela geração. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Então existe muito João Batista também proclamando essas mesmas verdades. Os corações dos filhos sendo convertidos aos pais e dos pais aos filhos. Mas ele diz também para converter os desobedientes à prudência. Olha que coisa interessante. A prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu e você precisamos dessa iluminação. Habilitando em nós um povo preparado. Que a gente não abre mão de crer naquilo que está escrito. Que a gente não abre mão de continuar seguindo em frente. Que a gente não abre mão de proclamar essas verdades. Que nós não abrimos mão de estar proclamando em todos os lugares, aonde você chegar, que tiver uma oportunidade, fala sobre este Jesus que cura, que liberta, que sara. Ah, socorro, mas as pessoas estão morrendo. Sim, elas vão continuar. Infelizmente. Mas eu não posso reter o que eu tenho dentro. De que existe um Deus que continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não posso reter isso. Eu não posso ficar, não, mas como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu gosto muito, queridos, muito de estar lendo e recebendo daquilo que está escrito. A minha Bíblia e a sua diz que quando a gente não sabe o que falar, o Espírito de Deus vai nos encher para a gente saber como falar. Lucas diz sobre isso. Ele diz que o Espírito Santo não vai nos ensinar o que a gente dizer. Então, quando a gente se encontra com alguém, como eu me encontrei com aquela moça que veio com a outra irmã, você automaticamente você fica com vontade de pegar e ir falar de Jesus e orar. Mas acontece que a minha querida irmã tinha uma necessidade de falar comigo. Certo? Mas o que eu fiz? Busquei ficar sensível, discernindo o que eu podia fazer para chegar até aquela outra mulher. Eu sei que aquele livro que ela levou, aquilo que ela leu, pode trazer iluminação para ela. Pode trazer uma vida diferente. Pode trazer a ela motivação de chegar aqui à igreja. E vir ouvir dessas verdades. Então eu estimulo você, querido irmão, que está aqui e os que estão nos ouvindo. Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não voltou. E porque ele não voltou ainda, nós precisamos continuar. Mesmo que a gente esteja vendo com o coração doído, pessoas morrendo. A minha cidade, como eu disse para vocês, está uma situação seríssima. Lá em Campina Grande. Séria ficou a situação com respeito ao coronavírus lá. Mas eu sei que eles lá também estão buscando o Senhor, se envolvendo com essa palavra e proclamando essas verdades em todos os lugares. Aí, na nossa cidade aqui em Pelotas, só teve um caso, eu acho, né? Um caso de alguém que morreu até que foi ontem. A situação. Um caso só. Mas aí, a gente olha para os cristãos, algumas vezes, e como você está fazendo? Estou em casa. Não estou querendo sair. Não estou querendo ir muito para lugar nenhum. Não estou querendo fazer nada. Não estou me reservando.
Mas o mundo está caminhando. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão indo para o inferno. E eu preciso levar a luz da palavra para elas. Na oportunidade que é me dada. No tempo que eu posso chegar num lugar. Até para comprar uma roupa. Uma roupa de frio. Essa daqui eu ganhei, tá? Do meu marido. Nos 3 presentes que ele me deu, que era de mãe, aniversário, casamento. Aí eu disse, vamos fazer o pacote completo, me dá aí uma roupa, uma blusinha de frio. Essas que eu gosto de velhinha, assim, que parece bem, né? Mas não é. E na loja, a gente estava olhando, e eu fui a primeira vez para olhar, e vendo uma moça. E a moça bem inquieta. Inquieta. Eu disse, meu Deus, me ajuda. Espírito Santo, o que eu faço? É tanta inquietação nessa moça. E ela bem afastada, né? Lá, toda temerosa. Eu disse, mas ela está muito inquieta. E eu disse, meu amor, mesmo a gente estando assim, tão afastada um pouquinho, deixa eu dizer a você que o Senhor cuida de ti. Ela parou assim, ficou. Ele cuida de ti. Às vezes é só uma palavra, querido, mas muda a história de alguém. Muda a situação de alguém. Eu fiz algo um dia, que eu estava no centro de treinamento, aqui no prédio ao lado, e eu desci para vir para casa. Quando eu desci, o motorista do ônibus, da Conquistadora, né? Estava parado o ônibus e o motorista na frente. E eu fui seguindo. Quando eu fui seguindo, o Senhor disse, volta e fala algo para ele. Eu disse, sim, Senhor. E eu disse, amor, eu estava junto com Eliomar, eu disse, Eliomar, como eu chamo com ele, amor, né, amor? Eu vou ter que ir ali. Ele, mas para onde? Eu disse, vou falar para aquele homem. Vou falar para ele. E eu voltei. E eu fui falar para o homem o que o Senhor tinha dito. Eu acho que ele é seu conhecido, né, Poti? Da Michele, né? E o homem ficou olhando para mim. E, queridos, eu não conhecia ele. E você pode dizer assim, mas socorro, a gente não conhece a pessoa. Como é que nós vamos fazer isso? Siga o Espírito Santo de Deus. Ele conhece todo mundo. Ele conhece as pessoas. Eu tenho sempre dito que Deus está em todos os lugares, só não está em todas as pessoas. Mas se está em você, seja usado para tocar outras pessoas que não o conhecem. E eu fui lá, falei para aquele homem, e, queridos, foi exatamente o que ele estava precisando. Eu nem me lembro tanto da totalidade, eu só sei que havia uma necessidade na casa dele. E eu disse, Deus está agindo hoje, lá, na sua casa. Então Jesus ainda não voltou. E porque Jesus não voltou, nós precisamos andar na iluminação da palavra. Se despoja de todo acúmulo de maldade e impureza, mas acolha com mansidão a palavra implantada em você. E comece a andar no novo tempo, numa nova década e uma nova vida nessa cidade. Como sal, luz nessa terra. Como ministro da reconciliação. Como ministros de Deus que foram chamados para reconciliar o mundo com Deus. Porque se você sai de casa, você vai ao centro, você vai a um supermercado, você vai ao trabalho, você vai ter pessoas lá que não conhecem o Senhor. E que precisa do toque do poder dele, que será através da sua vida. Vai ser através da sua vida. É através de você que o Senhor está querendo que chegue luz para o mundo. Então seja sensível, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que está aqui e você que está nos ouvindo. Seja sensível.
Busca iluminação nessa palavra. Busca conhecer. Busca gastar o tempo que você tem tido agora, muitas vezes ficando em casa, lendo e pedindo que o Espírito Santo de Deus traga iluminação naquilo que você está lendo. E que encha, para que quando você saia, você possa transbordar deste encher que já está dentro de você, passar para outros. Desejo de todo o meu coração que essa palavra nessa manhã traga para você a iluminação que ela tem o poder de trazer, de fazer. Desejo mesmo. Tenho orado por isso. Tenho crido nisso. Que os irmãos que têm vindo, que têm recebido, vão passar uma semana. Pastor Paulo César começou dizendo uma semana, um dia abençoado, com uma semana abençoada para você. Mas lembrando da palavra que você recebeu hoje. Ruminando essa palavra. Meditando nela. E na oportunidade que o Senhor te der, fale de Jesus. Fale de Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa aí do lado. Isso, diga: Jesus ainda não voltou. Gostei disso. Gostei do que a Lisa fez ali. Olha para a pessoa do lado e aponta para ela. Diga: Jesus ainda não voltou. Então eu preciso continuar falando sobre Jesus. Amém? Eu e você. Oh, glória. Nós precisamos continuar falando sobre aquele que nos libertou. Nós precisamos continuar proclamando essas verdades em todos os lugares. Nós precisamos estar tocando com esse poder. No nome de Jesus. Amém? Oh, amado Deus, levante suas mãos. Pai, nós te damos graças por essa manhã.